Olá, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma entrevista. Hoje nós estamos com uma convidada super especial, né? Uma mulher maravilhosa na área do mundo da beleza, que é a Miss Brasil, né? A Miss Brasil, Daisy Nunes Fest. Ela estará hoje conversando com a gente, falando um pouquinho sobre a sua carreira, como foi a experiência de ter passado pelo Miss Brasil, pelo Miss Universo. E estou aguardando ela entrar aqui para daqui a pouco a gente dar início. Oi, Marquinhos, boa noite, meu querido, sempre aqui comigo. Obrigada pela tua participação, sempre. Te agradeço. Vamos estar falando hoje com a Miss Brasil 86, a Daisy Nunes. Ela daqui a pouco está entrando. Isaína, oi, querida. Bom te ver por aqui. Vitor Kiss, meu querido. Márcia Conceição, minha produtora, que agora está em parceria comigo agora no programa Entrevistas. Obrigada, Márcia, pela tua produção, pelo teu carinho, pela tua parceria. Vitor, sempre querido, saudades de você. Vamos aguardar a nossa querida Daisy entrar, para eu poder fazer a solicitação do convite. A Daisy, ela foi Miss Brasil em 86. Foi a primeira negra a ser Miss Brasil. Maravilhosa, lindíssima, né? A Daisy, ela ficou em 5º lugar no Miss Universo, né? Foi um grande, como é que se diz, como uma grande carreira que ela fez, né? A Daisy, ela é maravilhosa. Estamos aguardando ela chegar. Las Vegas Moda Íntima, sempre em parceria conosco, né? Nos patrocinando. Hoje teremos um sorteio que a Las Vegas Moda Íntima nos deu, né? Nos ofereceu. E nós estaremos sorteando aqui o brinde com ela. A Las Vegas sempre está em parceria com o Entrevistas. O Enio, Cassandra, boa noite. Emerson, Henrique, boa noite. Bom tê-los aqui. Oi, Enio, sempre querido. Las Vegas Moda Íntima. Fica na 13 de julho, né? Onde você pode estar comprando também através do online, não é isso, Karina? As vendas também são feitas online. Lu Amaral, minha digital influencer do Rio de Janeiro, já está aqui conosco. Ela que escreve para Absolute Rio. Rosemary Dantas, sempre também presente. Obrigada pela tua participação. Estamos aguardando aqui a entrada da Daisy, né? Eu ainda não consegui visualizá-la. Ela ainda não entrou. Mas vamos aguardar que ela deve estar entrando. Eu entrei um pouquinho antes para poder fixar aqui o tema. E a Daisy, aguardando a entrada da Daisy. Oi, Márcia Pérez, minha grande amiga, minha grande fotógrafa. Ela que está sempre fazendo minhas produções em fotografia. Grande fotógrafa, Márcia Pérez, aqui conosco. Psicanalista Marcos Souza. O Marcos está aqui conosco também. A Daisy Nunes acabou de entrar. Psicanalista Marcos Souza, que estará comigo domingo no Entrevistas no Divã, onde estaremos tratando sobre o tema sentimentos e emoções. Não percam. A Daisy já entrou, já estou convidando ela para participar. Daisy Nunes, chegou aí. Obrigada, Marcos, que live sempre maravilhosa. Oi, Daisy, querida! Prazer gigante em tê-la aqui comigo hoje, essa noite, para conversarmos um pouquinho sobre a tua vida, sobre a tua trajetória. Muita gente já entrou aí. Ai, que bom, que bom. É um prazer. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder falar um pouco da minha vida, né? Para quem não, da minha história, que não me acompanhou na época do Miss, né? É sempre muito bom. Então, Daisy, vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória, né? Eu já falei aqui um pouquinho sobre você. Entrando aí, George, Helena. Prazer, gente. Estamos com Daisy Nunes, que foi Miss Brasil no ano de 1986, né? A primeira negra
eleita como Miss Brasil. Isso é um marco, um grande feito, né? Nunca ninguém esquece isso, jamais. Né? Começou sua carreira de modelo aos 14 anos, começou novinha, né? Bem novinha. Aos 16 anos, em 84, foi eleita Rainha das Piscinas do Esporte Clube Internacional e Rainha das Piscinas do Rio Grande do Sul. Uma plástica invejável, né? Para ter conquistado todos esses prêmios de piscina, eu imagino a plástica invejável já começava aí. Mas com 16 anos, né, Cíntia? Vamos combinar. Com 16 anos, é corpinho bom, né? Mas você manteve isso aí e mantém essa beldade toda aí por muito tempo, né? Isso mostra que o resultado, a escultura é fenomenal. Aos 18 anos foi eleita Miss Rio Grande do Sul, representando a cidade de Canela. Você morava lá? Não, eu não morava lá, mas eu passava minhas férias lá porque eu tinha familiares que moravam lá. Sim. Lá. E cidade de Canela, no mesmo ano, eleita Miss Brasil. Primeira negra a ser eleita Miss Brasil. Representou o Brasil no Miss Sudamérica, ficando com o 3º lugar na Venezuela. Isso. Depois Miss Universo, ficando na colocação de 5º lugar no Panamá. Não é para todo mundo não isso, tá? Tá, em 6º lugar. 6º lugar. 6º lugar. Não é para todo mundo isso não, né? Muita colocação. Quantas meninas, Deise, na época, que competiam? Nós éramos em 78. Nossa, era muita menina. Era bastante. Era bastante menina. Deise sempre foi seu sonho ser modelo e Miss, desde pequena? Não, assim, eu tinha um sonho de ser médica. Eu não tinha médica? Eu não tinha sonho de ser Miss, né? Mas eu comecei muito cedo. Então, antes assim, de começar, eu quero já dar boa noite aqui uns amigos que entraram. O Alex, era meu amor. A Renata Savariz, que eu tenho uma escola de modelos e ela é professora de 2 módulos de escola, que é Expressão Corporal, Dicção e Comunicação. Maravilha. Querido, o Clóvis, que entrou aqui, que mora em Portugal, está sempre nas lives, ele é muito, muito assíduo nas minhas lives. Mas, assim, o concurso, eu gostava muito de assistir concurso. Sim. Né? Eu gostava muito de assistir os concursos. Mas, assim, de participar, a princípio, né, eu nunca tinha pensado, né, em participar, por exemplo, do Miss Brasil. Participei de concursos de colégio, mas aquelas coisas de colégio mesmo, de escola, que, sei lá. Mas sempre gostou disso, né? Sempre gostou dessa coisa de relacionada à beleza, competição, essas coisas todas, né? Passarela, assim, por exemplo, eu acho que eu fui me dar conta, assim, foi me chamar mais atenção, eu acho que eu já tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos. E aí eu assisti alguns desfiles na televisão, naquele TV Mulher, que tinha na Globo, que tinha várias pessoas que apresentavam, e lá aparecia Clodovil, aparecia... Nossa, saudoso Clodovil. Fazendo desfiles de moda com as modelos maravilhosas, assim. Então eu lembro que toda vez que tinha desfile naquele programa, eu ficava grudada na televisão para ver as modelos e para ver as roupas. E uma das modelos que me chamava muito a atenção, que era a Veluma. Veluma, sim. É uma modelo negra, maravilhosa. Lindíssima. Lindíssima, Veluma. Lembro dela. Passe, assim, uma postura, e ela não andava, ela flutuava. Então aquilo começou a me chamar muito a atenção. E aí eu comecei a olhar mais para o lado da moda. Tanto é que comecei com 14 anos. Né? A minha primeira oportunidade de entrar no mundo da moda foi dada por hoje uma grande amiga, mas por uma amiga que tem uma malharia, tinha uma malharia chamada Malha Zelaine. Foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de eu pisar pela primeira vez numa passarela de moda. Você nunca tinha feito curso de moda? Não. Não, eu não fiz curso. Muito engraçado. Tudo que eu sei, eu aprendi olhando. Eu olhava muito, eu observava muito as modelos. E naquela época também não tinha muitos cursos. Não. É isso que eu ia falar. Naquela época não tinha muitos cursos, né?
E não existia muito padrões de beleza, não existia essa diferença muito grande entre modelo fashion, modelo comercial, não existia muito essa questão, né? É verdade, é verdade. E eu me lembro que eu olhava as outras pessoas desfilando, claro que eu não imitava, Hum, mas uma coisa eu conseguia tirar, né? Quando eu olhava as minhas colegas, às vezes eu ia assistir desfile só para ver minhas colegas mesmo na passarela, para ver como é que era realmente o comportamento, hum. né? Então, eu aprendi olhando muito e eu acho que muito da minha intuição também, sabe? Meu feeling, enfim. É, o pessoal está dizendo aqui, é dom. Linda Daisy, aí o Stan está falando aí, essa Miss é inesquecível, uma grande psicóloga amiga minha lá de Recife, Rosiane, prazer, Rosiane. Jonathan é um grande professor de passarela, Daisy. Opa, Ele é da Mega Model Bahia, eu fiz o curso, eu sou da Mega Model, e o sim. Jonathan, eu fiz muito, estudei muito com ele, passarela, o Uhum. Jonathan. Um Ah, que prazer, ele legal, está aqui. bacana. Nós, pergunta Bacana aqui, que não é fácil. não, não é fácil. Temos uma pergunta. Querida Missy, é o nosso psicanalista Marco Souza, grande psicanalista, mora em Brasília, dono do Instituto Resiliência, onde é um dos sócios lá. Ele está fazendo uma pergunta. Querida Missy, como é uma mulher bonita, próxima de tantas outras mulheres lindas em um desfile, o que passa na cabeça durante esse momento? Ai, Jesus. O que Você está passa? ali no meio de várias beldades, de várias mulheres bonitas, né? E você ali foi eleita Miss Brasil, nossa. Pois é, então. As pessoas me perguntam assim: ai, Daisy, quem que você achava que podia ganhar o Miss Brasil? Gente, tinha várias pessoas, assim, que são flashes, sabe, que vem na minha cabeça, assim, de momentos que nós vivemos juntos, porque nós ficamos 15 dias juntas, né? Todas as Ah, Miss estaduais. sim. Então, claro, a gente não se conheceu muito, mas a gente conseguiu, pelo menos, se conhecer um pouco. Então, assim, tinha momentos que eu achava, por exemplo, que a Miss Ceará poderia ser a Miss Brasil. Hum, Aí, outro momento que eu achava que a Miss São Paulo hum. poderia ganhar. Em outro, eu achava que a Miss Mato Grosso do Sul. Então, eu nunca achei que eu, Várias. eu nunca achei que eu pudesse. Em nenhum momento me passou pela cabeça Hum, eu ganhando o Miss Brasil, sabe? Em nenhum momento. sim. Claro, o que que acontecia? Quando a gente estava ali, que tinha que fazer um desfile, eu como já desfilava, já fazia 4 anos, que eu já era Hum, modelo, tinha 18 anos quando eu participei do Miss Brasil. sim, E sim. eu comecei a carreira aos 14. Então, assim, é, como eu sabia desfilar e eu tinha uma segurança muito grande no desfilar, era algo que não me apavorava. Era seu, Era meu aquilo. um dom Então, seu. era o que eu vou dizer que era o que eu sabia fazer de melhor. Era Hum, pisar na passarela tanto com traje de banho quanto com traje de gala, enfim. Então para mim, eu sabia que eu tinha que desempenhar bem o meu papel. Isso eu sim. sabia fazer. Então eu me imaginava, pensava de vez em quando me vinha essas coisas na cabeça, tipo assim, eu acho que a fulana, né, pode ganhar. Sim. Acho que mas e nunca pensei que eu realmente pudesse vencer aquele concurso. Nossa, é. A gente nunca acha que vai vencer. A gente entra para participar, né? Exato. No ano que você participou do Miss Brasil, uma grande amiga minha, Roberta Moreira, ela ficou em quinto lugar, né? Ela era da Paraíba. Ela até E hoje está lá. sim, É, ela se fala, a gente se uma fala de fofa. É, né, amo. Ela, Patrícia também foi para o Miss Brasil, a irmã dela, um ano antes dela. antes em 85 e a Isso. Roberta foi em Roberta 80. 86. E a Roberta foi muito engraçado, né? Porque a Roberta ficou em quinto lugar e na hora da Foi. entrevista, gente, eu morro de rir porque ela falou a mais pura verdade. Ela não Eu mentiu, acompanhei o concurso todinho. ela não mentiu. Ela disse exatamente a verdade, porque realmente pé de Miss é um pé de pato. Gente, é algo. Isso, foi. Ela foi muito sincera, muito sincera, Foi. muito. Eu morria de rir depois, claro. Na hora, E com eu sotaque nordestino aí é que deu uma é, pimenta a mais, né? não, e assim, na hora,
na hora que ela respondeu, eu nem me toquei, eu estava tão tensa de estar ali, aquela coisa, e, né, e a entrevista e não sei o que, eu estava muito tensa. Então eu não me flagrei exatamente do que ela tinha dito. Mas aí, depois, assistindo o concurso, gente, eu digo para ela até hoje, eu digo, Roberta de Deus. E ela disse, mas não é pé de pato, eu digo, é. É verdade, ela não mentiu. E a grandona, a Roberta é toda grandona, né? E aí fica tudo grande mesmo, pé grande, tudo grande. Não, e depois a gente passava praticamente o dia inteiro de salto alto, sabe? Realmente foram 15 dias de bastante trabalho, de muitos afazeres. Assim, a gente ia comprar de manhã à noite, todos os dias. Eu acho que só teve uma noite. Eu acho que nós não tivemos gravação, porque a gente fazia as gravações externas à noite. Então a gente foi num karaokê, gravava. A gente foi num show no Paládio, quando existia o Paládio em São Paulo. Sim, sim. Gravação. Famoso. Famosíssimo. Uma casa de shows maravilhosa. Excelente. A gente ia jantar, gravação. Então, tudo era... Era trabalho, né? Tudo era trabalho, né? Então, acho que só tivemos uma noite que a gente não saiu, que foi a noite de sexta-feira, porque no sábado era o concurso. Sim. Né? Então, as outras todas, então, realmente, sempre de salto alto. A gente só tirava o salto alto quando a gente fazia o ensaio da dança dos estados, né? Que a gente fazia com os trajes típicos. Maravilhoso. E quando a gente fez aquela coreografia, que a gente fechou a bola e tal, porque era a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo daquele ano. Foi. Então, então era isso, era o único momento em que nós tirávamos o salto, era para fazer essas coreografias. De resto, era sempre em cima de um salto alto. Então, realmente era muito cansativo, né? E haja pé que aguentasse tudo isso. Haja perna. Haja pé. Tem muita gente entrando aqui. A Damiana Alves, ela é produtora cultural, ela é jornalista, ela é radialista. E ela está falando aqui que você transparece ter uma alma linda. Queria muito fazer uma live com você. A Damiana, ela já tinha me dito isso, que gostaria de fazer uma live com você. Depois eu vou passar o contato dela. Você entra em contato com Damiana, ela sempre está fazendo live, diariamente. E Damiana é, assim, conhecidíssima no mundo artístico. Então, é uma fofa também, muito amiga, querida nossa. E você vai amar fazer uma live com ela também. Meu filho Zanoni entrou aí. Como foi sua reação no seu primeiro dia na passarela? Rosimeire está perguntando. Primeira vez que você pisou na passarela. Ai, foi como é que eu vou dizer? Foi um misto de euforia e pânico, porque eu nunca tinha entrado. Eu me lembro assim que era um desfile num chá da tarde para o Dia das Mães. Então era maio, era final de abril, começo de maio, por ali. E as roupas, como era uma malharia, então roupas de malha, tinha abrigos, tinha outras roupas de malha um pouco já no inverno, né? Eu lembro que eu entrei muito tensa, muito tensa. Os meus ombros eram aqui. Eu entrava assim. Né? Paga-se mico, né? Paga-se mico. Paga mico. Olha, entrou uma grande amiga, Jaqueline Braga Amada, uma amiga da gaúcha. Né? Oi, Jaqueline, boa noite. E aí foi isso, assim, a primeira vez foi realmente pavoroso. Vendo depois fotos, nossa senhora, eu queria sumir. Aliás, queria consumir com as fotos todas, porque estavam todas horríveis. Só um minuto, que eu virei aqui sem querer. Pronto, voltei. Mas foi isso. Tá. Mas depois fui pegando gosto, né? E fui. Depois com o tempo vai pegando desenvoltura. Exatamente. E a passarela passa a ser uma casa para você. A minha casa é aqui, então você desfila numa boa, né? Não, e exatamente isso. Eu sempre digo que a passarela, quanto mais a gente faz, mais a gente se sente segura para fazer uma. Né? Então, é muita prática. Sinceramente, é muita prática. Nós temos tanta pergunta, Deise, que eu não sei nem por onde começar. Meu Deus do céu.
Cíntia já desfilou comigo, já foram grandes histórias. O Charles Romano entrou, a Nel, boa noite, Nel. O Alex de Oliveira está aqui conosco. Já trazia a experiência de ter sido rainha das piscinas com louvor. É o Alex de Oliveira. Tem o Alex. O Alex, ele é um missólogo muito querido. É a pessoa que cuida, eu sempre digo, ele é o nosso cuidador espiritual, né? E ele está sempre nas lives, ele está sempre acompanhando as misses, ele sabe de todas, todo mundo ama o Alex. Então, sim, eu trouxe a experiência assim, do Rainha das Piscinas, porque lá eu concorri também com 78 candidatos, nós éramos 78. Muita mulher. Muita mulher, e era um concurso só no estado do Rio Grande do Sul. E aí foi também algo inusitado. O Carlos Romero, querido, de São Paulo, que é gaúcho, mas mora em São Paulo há muitos anos. Foi inusitado porque, primeiro, que era um concurso mais importante e mais comentado que o Miss Rio Grande do Sul, o Rainha das Piscinas da época. Grande parte das meninas que participaram, que foram eleitas Miss Brasil, depois participaram do Rainha das Piscinas. Vamos lá, Ieda Maria Vargas foi uma que foi Miss foi Rainha das Piscinas, Porto Alegre, Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil e Miss Universo. Foi. Adriana Alves de Oliveira, Miss Brasil, ela não foi pelo Rio Grande do Sul, mas ela foi Rainha das Piscinas aqui, porque ela é gaúcha. Ela concorreu no Rio de Janeiro, porque ela já morava no Rio na época. Foi eleita Miss Rio, foi pro Miss Brasil, foi eleita Miss Brasil, e se não me engano, Adriana Alves de Oliveira ficou em 3º lugar no Miss Universo. Ficou muito bem colocada. Então, assim, e teve outras misses que participaram, mas que não venceram, mas enfim, o Rainha das Piscinas era tipo assim, um concurso que abria portas. É isso que eu ia dizer, né? Para novos talentos, né? Exatamente, abria portas. Então, o que acontecia? Eu fui participar do concurso e existia toda uma história de que um clube não ganhava 2 anos consecutivos o concurso. Não ganhava. Só nos anos 60, na década de 60, que um clube ganhou 2 anos consecutivos, mas depois daquilo, nunca mais. Em 83, o Internacional, então, participa pela primeira vez do concurso, com candidata própria. Porque o Inter antes não tinha piscina, porque só podia participar clubes que tinham piscina, né? Por isso, Rainha das Piscinas. Como o Internacional não tinha piscinas antes, ele sempre estava de mãos dadas com outros clubes, apoiando, né? Outros clubes. Sim. Quando foi feito o Parque Gigante, que é as piscinas do Internacional, o Inter, então, veio com uma candidata chamada Kátia Marques Farias, em 1983. Participou pela primeira vez do concurso, com candidata própria, e a Kátia ganhou o concurso em 83. Então, o Inter, pela primeira vez, participou com candidata própria, ganhou. E quando eu fui em 84, e já sabendo dessa história de que um clube não ganhava 2 vezes consecutivas, eu disse, minha chance é quase 0, né? Sim. E fui participar do concurso. E, para minha surpresa, eu venci o concurso. Nossa, felicidade. Foi uma disputa acirrada, foi difícil, demorou muito para se dar o resultado. Depois eu fiquei sabendo que tiveram que contar 3 vezes os votos, porque tinha jurado que não queria que eu vencesse porque eu era negra e que as pessoas não iam aceitar e que eles iriam ser apedrejados, enfim. Histórias. Nossa, preconceito forte, né? Não, total, né? E era um concurso também que, na verdade, participavam muitas meninas do interior que vinham. Meninas de família abonada, né? De agricultor, plantadores de arroz, e essa coisa toda, que tinham grana. Então, eram filhas de família importante na sua cidade, na sua região. Imagina elas participando, concorrendo com uma negra, e essa negra ganhar dessas filhas todas, né? Nossa.
Então, foi forte. E foi exatamente em função disso, assim, desse preconceito, que eu acabei sofrendo no concurso, em função de ter vencido o Rainha das Piscinas, que eu cheguei e disse para minha mãe que eu não queria mais participar de concurso nenhum. Isso que eu ia lhe perguntar, se você tinha sofrido alguma retaliação, algum trauma com relação a essas questões. Foi no concurso em si, não. Mas depois do concurso, Sim, o sim. depois, sim. Depois, sim. E também dentro da moda. Uma coisa que eu achava que seria impossível, porque para mim a moda sempre foi democrática, né? Sempre gostou de inovar, sempre gosta das coisas que são novidade, enfim. E eu também sofri preconceito racial dentro da moda, num trabalho onde me chamaram para fazer uma seleção. Eu fui da seleção e o produtor chegou, falou, explicou como é que seria o trabalho, era um desfile. E aí chamou os modelos todos que estavam ali para uma outra sala. E quando eu fui me levantar para ir para essa outra sala, ele disse que eu não poderia ir. Eu perguntei para ele por quê. E ele disse, não, porque a empresa não quer negros no desfile. Nossa. Né? Então, e aí eu fui me dar conta, assim, que eu olhei, depois eu fui me dar conta, né, que só tinha eu realmente negra naquela seleção, os outros modelos todos que estavam lá eram brancos, né? Eu tive 2 colegas brancos que saíram em minha defesa, dizendo que aquilo era um absurdo, que onde já se viu uma coisa daquelas, enfim. E aí eu disse para os meninos, olha, vocês não precisam brigar, o rapaz é só o produtor, não é ele o dono da empresa, ele está aí fazendo o papel dele, o trabalho dele. Se a empresa não quer negros, ele não vai poder colocar negros no desfile. E eles, mesmo assim, eu explicando, eles disseram, não, mas de qualquer forma, ele disse, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. E eles saíram, eles não fizeram o desfile, porque eu também não ia fazer. Então, foi assim, me senti acolhida, ao mesmo tempo que me senti meio que perdida quando esse cara Isso que eu me ia disse. perguntar, né? Como é que sua cabeça reagiu a isso? Porque isso é uma rejeição, né? Isso é uma Exatamente. rejeição. E eu tinha 16 Você anos. tinha quantos anos? 16. Nossa, era uma menina. Então, isso para a cabeça de um adolescente não é fácil. Não, não é. É muito complicado, sabe? Na verdade, pensando hoje, claro, se fosse hoje eu teria outra reação. Mas Sim. naquele momento me pegou tão de surpresa, assim, foi tão inusitado Isso é que humilhante, né? Chega a ser humilhante, é né? horrível te distinguir em função da cor da pele, gente. É. E sua família? Como é que ela reagia a isso? A minha avó, Você sempre recebeu o apoio da família para essa carreira? da minha mãe, muito da minha Sim, mãe. Ela sempre acreditou muito no meu potencial, né? sim. As outras pessoas da família achavam que a minha mãe era meio louca, assim, fica viajando, tá Sim. devaneando, Não. né? O meu pai mesmo, ele não apoiava muito, né? Ele ficava mais na dele. A minha avó já achava que era uma loucura, É, enfim. porque tem isso da família. Mas nunca me boicotaram, assim, sabe? Nunca disseram, não vai fazer, não faz. Não. Eles simplesmente não diziam nada, eles só ficavam observando. Não me apoiavam nem me desestimulavam. Ficavam quietos. Entendi. A minha mãe sempre foi muito batalhadora e ela sempre acreditou muito, né, na minha projeção, que eu poderia realmente ser uma modelo, que eu poderia realmente ganhar um concurso de beleza importante, né? Então, o apoio dela eu sempre tive. Tanto é verdade que ela sempre esteve comigo o tempo inteiro, assim. Quando eu comecei a minha carreira de modelo, quando eu fui eleita Miss Brasil, era minha mãe que viajava comigo. Todas as viagens que eu fiz como Miss Brasil para vários lugares desse país que é gigantesco, a minha mãe esteve comigo. Eu nunca viajei sozinha. Deise, o Matos Galícia, ele está perguntando, Deise, por que você nunca participou de novelas? Pois então, olha só.
Eu até, eu até poderia, né, ter feito curso de teatro, Sim. tá, porque eu tive oportunidades. Eu tinha, assim, um certo acesso à Rede Globo, porque depois do Miss Brasil, assim, um pouco antes de passar a faixa, eu morei em São Paulo, depois eu fui morar no Sim. Rio de Janeiro. E no Sim. Rio de Janeiro, tive várias pessoas, né? Eu fiz abertura de novela, eu fazia clipes para o Fantástico, eu fiz Trapalhões, né? Lembro. Eu lembro da tua participação nos Trapalhões. Alguns episódios dos Trapalhões eu fiz. É. Eu participava do júri do Chacrinha, algumas vezes participei. Então, Sim. assim, tinha até que um certo acesso. Poderia, mas não foi uma coisa que me chamou a atenção. Não era. Não era uma coisa que, sabe, me chamava a atenção. Assim, então, nunca fui estudar para ser uma atriz, porque a gente precisa estudar, né? Quando a gente resolve entrar numa profissão, a gente precisa estudar aquela profissão, ver prós e contras, porque não é muito Sim. fácil, não é nada fácil ser atriz. Né? E a gente vê, então, eu teria que ter feito, obviamente, um curso de teatro, né? Isso. Tem que se Poder, especializar, né? claro, porque cair de paraquedas também é complicado. É. O Deise, eu vivo em Santiago de Compostela, na Espanha, o Matos falando, sempre fui e continuo sempre seu fã. A Deise, você é linda, parabéns. A Rosiane, a psicóloga que mora em Recife, minha amiga lá. Já briguei em loja porque uma amiga negra foi destratada dentro da loja, isso acontece. Nossa, A Márcia Guimarães está perguntando, Deise, você não fez muitos trabalhos em TV? Ela acabou de falar, né? Isso foi por opção ou por falta de espaço naquela época? não, eu acho que isso tinha, mas claro que seria estereotipada, né? Se eu, por Sim. exemplo, se eu fosse seguir com carreira de atriz, no caso, né? Com certeza seria estereotipada, seria aquela coisa talvez da empregada, da escrava, né? Naquela época, hoje você vê uma liberdade, né? O tempo, De estilos hoje na mídia. Isso é hoje, fantástico. hoje nós temos protagonistas negros, né? Isso. Essa liberdade, esse respeito é É, fantástico, que vem se conquistando a cada ano, né? Isso é muito importante. a Lázaro e a Thaís fizeram, né? Os Browns, o Sim. programa que eles faziam às terças-feiras na Globo, enfim. Quando que na minha época iriam dar esse papel de protagonista para os negros? Jamais, né? Era algo pensável. O Deise, o fato de você ter sido a primeira Miss Negra, isso te deu muito orgulho? Muito, sim, até hoje. Olha aqui, amada, entrou outra colega, Madeleine Miller, e entrou outra colega de colégio, Adriana Vieira. Olha, estão entrando, Estão queridas. entrando, o pessoal está entrando aí. Deise Nunes, deixa eu ver. Tem uma pessoa que fez uma colocação e eu não consegui ler, mas deixa eu ler aqui, porque é interessante que a gente leia a pergunta do pessoal. Claro, sem dúvida. Racismo, como você avalia? Ela falou. Desde você acha os concursos de Miss hoje ainda tem a mesma essência da sua época? A Damiana está perguntando. Damiana, olha, A mesma Damiana. essência. Não tem nem mais o Miss Brasil, né? Agora é Miss Brasil. Quer dizer, existe aí um certo rumor, né, Sim. de que nós teremos uma Miss Brasil 2020. Isso não quer dizer que necessariamente teremos um concurso, e sim, acredito que uma indicação. Sério? Sim, sério. Não acho que não teremos tempo hábil para fazer o concurso, porque nós estamos em julho. Sim, verdade. Então, assim, até que os estados se organizem para mandar essas candidatas ao Miss Brasil, seria muito complicado, em função dessa pandemia toda, que a gente não sabe quando isso vai terminar, né? Que está todo mundo ainda incerto.
Nós temos aqui uma feira chamada Expo Inter, a maior Sim. feira agropecuária da América Latina, que agora, hoje, eu li uma notícia de que ela foi cancelada, né? Tá Sim, tudo cancelando, né? essa feira ela acontece sempre no final de agosto, início de setembro. Então, assim, dificilmente a gente conseguiria fazer um concurso, né? Então, assim, para que o Brasil, de repente, não fique fora mais um ano, porque em 1990 nós não tivemos representante do Brasil no Miss Universo, porque não houve o concurso. Não existe concurso. O Silvio Santos fez de 1980 até 1989. Aí ele parou de fazer o concurso e em 90 não tivemos concurso, então não tivemos Miss para representar o Brasil. Então, para que não aconteça, eu acho que o mesmo que aconteceu em 90, me parece que tem uma outra empresa que vai pegar o concurso, enfim, e vão indicar, então, uma menina. Eu não sei quais serão os critérios, né, para essa Os indicação. critérios, Sim. Enfim, mas me parece que é isso. Pelo menos são os rumores que eu já ouvi por aí, né? E eu acho que logo, logo a gente vai ter mais notícias, né, sobre. Mas voltando à pergunta dela, o concurso, como tudo evolui, os concursos também evoluíram, né? Não poderiam ficar parados no tempo. Uma coisa que eu sinto falta e que muitas pessoas, muitas, assim, me falam e me perguntam do glamour. Eu sinto falta da glamour, sabe? Da Miss mesmo. Não é a Miss modelo. Uma coisa é ser modelo, outra coisa. A gente não pode. Miss. Verdade. Não dá. Tem um momento que não casa essa mistura, né? Então eu sempre digo assim, não é possível fazer de um concurso de Miss um desfile como modelo. Para mim é algo que não flui. E aí eu acho que se perdeu bastante o glamour. O glamour. E muitas pessoas me falavam isso, mas Deise, cadê aquele glamour? As mulheres maravilhosas com vestidos lindos. Eu digo, é o que temos para o momento, né? Infelizmente as coisas mudaram. Só que eu acho que tem coisas que dentro do Miss é impossível mudar. Existia toda uma sequência, né? Uma Sim. Sequência maravilhosa das roupas e todo mundo ficava naquela expectativa, naquela espera da entrada, da fantasia, do maiô, da roupa de gala. Isso realmente perdeu. Existe o Miss Brasil Bi-Emotion. Esse é a continuidade do Miss Brasil que o Silvio Santos realizava ou não? Sim, sim. O Miss Brasil, ele vem da época dos diários associados. Sim. Né? Quando os concursos realmente eram assim, um estouro no Brasil. As pessoas escutavam no rádio o concurso. Né? Depois ele passou dos diários associados, eu acho que ele passou pelo Paulo Max, depois ele foi para o Santos, saiu do Silvio Santos, ele ficou um tempo ali no ostracismo, sem as pessoas saberem direito, porque não tinha nenhuma televisão que queria que passasse o concurso. Mas é como se a coisa tivesse ficando demodê, mas na realidade as pessoas queriam. Exatamente. Aí deixa eu mandar um beijinho aqui para Evelyn, amada, foi minha aluna no curso. E aí, depois ele foi para a Band, aí ele passou pela Enter, que era uma empresa que fazia o concurso. Aí depois ele teve a Gaeta antes, a Enter, e aí depois o Bi-Emotion. O concurso é o mesmo. O Bi-Emotion, que esse ano foi a Júlia Horta, né? Júlia Horta que foi, né? Representando Minas Gerais. Linda. Minas, que venceu o concurso. Foi, lindíssima a Júlia. Muito. Muito. O pessoal pergunta, mas a primeira Miss assim, com o cabelinho curto, eu digo, não, mas você está se usando muito. Outra coisa também, Deise, antigamente as meninas tinham que entrar mais cedo, né?
tinham que entrar mais cedo para ser Miss. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê meninas de 27 anos, 28 anos, podendo participar do concurso, que eu acho isso muito legal, porque eu acho que a mulher já está numa maturidade boa. Exatamente. Né? Isso foi outra coisa que mudou. Por exemplo, quando eu participei, era de 18, idade mínima 18 e máxima 24. Máxima 24, isso mesmo. Era isso, né? Mas a gente vê que assim, as mulheres, hoje tem mulheres maravilhosas, mulher com 40 anos espetaculares, Isso é entende? verdade. E mulheres com quase 30 espetaculares. Então, por que não aumentar esse laço? Por que não aumenta, né? Eu acho isso muito bacana. Eu acho, inclusive, que as meninas muito jovens, elas podem ter uma certa vantagem, sei lá, por ser mais novinhas, mas eu acredito que as mulheres um pouco mais de experiência, com um pouco mais de vivência, têm outra vantagem. Né? Tem outras vantagens, como na hora de se comunicar. Vai questão da maturidade, né? Por quê? Porque são mais maduras, porque já tiveram outras experiências na vida, né? Sim. Coisas que no jovem ainda não teve. Isso. A Maria Eduarda, ela pergunta, Cíntia e Deise, eu tenho muita vontade de desfilar, o que eu faço? A Maria Eduarda, ela tem, acho que 13 ou 14 anos. Ela é linda. Primeiro passo é entrar numa escola de... Ela mora em Brasília. Ela tem que procurar lá em Brasília se há uma escola de modelos, alguém que dê um curso. Né? A primeira coisa que a gente faz é procurar se especializar, é procurar aprender isso. Como é que eu vou aprender a ser modelo? Bom, eu vou aprender a ser modelo hoje, como existem as escolas, né, e cursos de modelo, então eu vou procurar um curso, né? Procurar ver se o Antônio, ver se realmente o curso vale a pena, porque a gente precisa se informar, porque infelizmente nessa área tem muita gente que gosta de passar a perna nos outros, né? Tá cheio de agências assim, infelizmente. Eu digo sempre para os meus alunos, vocês têm nas mãos um celular e uma ferramenta ótima que é o Google, gente. Pesquisem antes de se jogarem, né? Porque depois tanta vir chorar, porque isso, porque aquilo. Vamos pesquisar. As pessoas precisam entender que nem tudo que se fala, nem tudo que reluz é ouro, como se diz, né? Isso. Porque falar é fácil, agora fazer e realizar e fazer acontecer são outros 500. Tem que procurar uma agência séria. É isso, Maria Eduarda, você procura uma agência séria aí em Brasília, né? Exato. Porque tem umas que só querem arrancar, infelizmente, o dinheiro da pessoa. Né? Eu já passei por umas assim. Muito triste. Todo mundo passa por umas poucas e boas, né, nessa profissão, infelizmente, mas a gente acaba aprendendo. E eu acho que isso é importante. O Lu Pietro Maia, ele está dizendo, e como rainha de bateria da ilha, então? A experiência que você teve. Ilha, olha, foram 16 anos mágicos na União da Ilha do Governador. O primeiro ano que eu saí na ilha foi em 1989. Ficamos em terceiro lugar, me lembro, samba ótimo. E foi algo assim inusitado, porque eu sempre gostei de carnaval, assistia o carnaval pela televisão e ficava me imaginando sair numa escola, mas nunca à frente da bateria, mas eu queria sair numa escola. O primeiro ano que eu saí numa escola foi lá no Rio de Janeiro, foi em 1987, um ano depois, então, do meu... Quer dizer, antes de passar a coroa, porque foi em fevereiro o carnaval e eu acho que o concurso de Miss Brasil foi em abril ou maio, algo assim. E eu lembro que eu saí na Beija-Flor de Nilópolis, na frente de uma ala. Era eu, Miele e Maria Zilda. Éramos os destaques da ala. Depois, em 88, eu voltei a sair na Beija-Flor, mas aí saí em cima de um carro alegórico, né, compondo lá o carro. E aí, em 89, então, eu sou apresentada por um grande amigo que já é falecido, o Kiko. Ele me apresentou para o carnavalesco da União da Ilha. Ele me levou no barracão da União da Ilha, me apresentou para o Ney Ayan, na época era o carnavalesco. E
ali nós conversamos e ele olhou para mim e disse assim, tu não gostaria de ser a rainha da bateria da escola? Nossa, eu levei um susto quando ele disse aquilo. Porque eu me lembro que eu via muito assim, Luísa Brunet, Monique Evans. Monique Evans. Monique Evans, Luma de Oliveira, aquelas mulheres na frente da bateria. Nossa, era um posto, sabe, desejado por todas. Muito. Quando ele me perguntou aquilo, na hora eu disse, claro que eu quero. Maravilhoso para o meu currículo, então, hein? E um sonho de desfilar assim na escola de samba, né? Como destaque. Foi maravilhoso. E eu fiquei 16 anos à frente da escola. Foi muito bom, foi maravilhoso. Todo desfile era emocionante. Imagina, né? Entrar naquela passarela ali. Nossa, entrar na Sapucaí, gente, é algo que arrepia até o último fio do cabelo. Imagina. Então, Deise está perguntando aqui, quais os projetos que você está tocando hoje? Bom, ela pergunta, e ela continua assim, alguma novidade para nós que passamos dos 40? A tua agência de modelo trabalha com sêniors? Ela trabalha mais voltado para quê? Para passarela, para concursos, para comerciais? Como é? Bom, vamos lá, vamos explicar. Primeiro que não é uma agência, é uma escola. É uma escola. Então, para o mundo da moda. Então, dentro da escola, eu tenho um curso profissionalizante de modelo. E nesse curso, nós ministramos 12 módulos. Né? Tanto passarela, expressão corporal, como eu te disse, dicção e comunicação, maquiagem, moda e produção visual, vídeo, fotografia, etiqueta social, etiqueta mesa, nutrição e mercado de trabalho. São esses módulos, né? Claro que passarela e postura tem mais módulos de passarela e postura, porque é um módulo que a gente precisa se aprofundar mais. Sim. Então, eu trabalho dentro da escola a partir dos 6 anos. Não tem limite. Pode fazer o curso quem quiser. Porque tem muita gente que procura o curso não para ser modelo, mas tem gente que procura porque quer que a sua filha perca a timidez. Quer que a sua filha tenha uma melhor postura. Quer que a sua filha aprenda a andar de salto alto. Né? E não necessariamente queiram ser modelo. Entendi. E eu faço paralelo a isso. Eu dou aula numa associação de aposentados e pensionistas chamada ANAPS. É uma associação que tem aqui em Porto Alegre e eles oferecem, então, para suas associadas um curso, porque eles têm N cursos dentro da associação. Elas têm atividade todos os dias, de manhã e de tarde, se elas quiserem. E eu dou aula à tarde, nas quartas-feiras, e o nome do meu curso dentro dessa associação é chamado de Desfilando com Miss Daisy. Ai, que legal. Então, eu tenho alunas de até 92 anos. 92? Esse é um curso que eu sempre digo que é o curso que eleva a autoestima da mulher. Né? Ao invés dela ficar em casa reclamando da vida, se lamentando, ela sai de casa e vai para a associação, faz os cursos que ela quiser, né? Porque esses cursos eles não são pagos, eles são gratuitos. Elas pagam lá a mensalidade da associação e a associação dá para ela uma gama enorme. Então começou com curso de alfabetização. Sim. Muitos desses idosos não sabiam ler nem escrever. Que lindo, né? Aí começou com a alfabetização, aí depois foram entrando outros cursos. Entrou o meu curso, tem agora curso, tem aula, tem dança de salão, tem dança cigana, tem aula de artesanato, tem aula de inglês, tem aula de computador, tem aula para aprender a mexer no celular, enfim. Tem coral, elas têm coral que elas adoram. Então, assim, eu trabalho com as duas pontas, que dentro da escola geralmente são crianças e adolescentes que procuram a minha escola, e dentro dessa associação, então, eu trabalho com idosos, homens e mulheres, né? Sim. Porque não tem só mulher na associação, a grande maioria sim, mas eu já tive vários alunos homens. Então é muito bacana, é um trabalho que isso é legal. Muito prazer. Então, a Cris Portilho é a mãe da menina
Ah, com da Eduarda. a Ela está Eduarda. dizendo aqui que ela tem 15 anos, a Eduarda. Ah, Bruno Fontes entrando aqui, prazer querido, está aqui conosco. João Marcelo. Luepo falou da Rainha das Baterias. Deixa eu ver se temos mais perguntas. Teria que voltar menos por um ano? Terá que voltar menos por um ano? Charles Romero. ah, eu Para a escola de samba, né? tá bom, é. Então, Ai, existe um movimento querendo que eu volte, mas é aí que eu volte para ser a rainha, a madrinha da escola. tá. E Seria tem uma grande homenagem para as mulheres negras, o Charles Romano está falando. Pois ela é a primeira Miss Negra do Brasil, é. Nós já falamos sobre isso aqui. aqui a Sheila está perguntando quando é que eu vou voltar a doar sangue na Santa Casa. Agora eu tenho que voltar mesmo, está na hora de eu doar sangue de novo. Olha só. O psicanalista Marcos Souza está falando, uma só live com a Deise é pouco. Sabedoria e experiência. Queremos mais, Deise? Vamos marcar outra. Com Uma certeza. das rainhas que mais gosto do carnaval, né? Lu Pietro, né? Lu Pietro. Ah, Tá entrando aí Camila Cruz, né? Neuza Bandou, Karina, minha irmã, Nalva Moura, muita gente entrando. Sheila, Maria Eduarda. Quando você vai doar sangue de novo? Você falou agora. Neilma de Menezes Rocha, minha mãezinha querida, que está aqui conosco. É. Boa noite, Deise. Me siga no Instagram, viu? Tá mandando seguir. Matos Galícia. A Deise vai. por favor. Deise, nós temos agora poucos minutos, né? Precisamos encerrar a live antes que ela nos derrube. Eu quero gravar essa live, eu quero salvar ela no IGTV. Quero te agradecer pela tua participação, te agradecer pelo carinho, pelo convite aceito, né? Eu me sinto honrada em poder estar participando da tua vida aqui com os nossos amigos aqui queridos, né? Que está aqui na nossa live. E dizer que nós voltaremos em breve, quem sabe, numa outra oportunidade, falando de um outro projeto também, né? Com certeza. E deixa um recado para todo mundo. E Bem, nos veremos numa próxima oportunidade. Linda e maravilhosa, eternamente, concordo. obrigada. Bom, eu quero te agradecer, Cíntia. Muito obrigada pelo convite. Um Eu prazer. adoro essas lives porque eu adoro conhecer pessoas, né? Isso. Algo que me engrandece muito. Eu me sinto muito, muito feliz quando eu consigo falar com outras pessoas. E graças a Deus a gente tem essa tecnologia que hoje Graças a Deus. né? Você estando aí, eu estando aqui, tão distante uma da outra, né? E tão perto ao mesmo tempo. Então, muito obrigada uma vez pelo convite. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui na live. Tá. Me sigam lá no Instagram, né? Eu tô como... Sigam a Deise. Não é Deise Nunes, mas é Nunes Deise, porque Deise Sim. Nunes já tinha quando eu fiz Eu no vou Instagram. colocar no meu history depois, para eles seguirem. Preto e branca, é fácil de achar. E vai ser um prazer, de repente, nós fazermos uma outra live, falarmos sobre outros assuntos que eu acho que a gente tem tanta coisa que a gente pode falar, né? Sim, mas, claro. Muito obrigada mesmo. Tá. Vamos ter uma próxima live aí com o psicanalista Marcos Souza, com o treinador Rafa. Gente, vocês saindo daqui, entra lá na live do Rafael, com o psicanalista Marcos Souza, que ele está falando sobre ansiedade, depressões e outras neuroses, e o que a atividade física pode ajudar nisso, né? No domingo estarei com ele aqui no divã, falando sobre sentimentos e emoções, o que são e o que eles provocam em nós, né? Segundo a análise psicanalítica. Eu tenho essa live com ele de 15 em 15 dias, Deise. Então, isso é importante. Então, muito obrigada. Obrigada. Mais uma vez. Tchau, e a gente vai se vendo e se falando por aqui. Tchau, gente. Muito obrigada a todos pela participação. Tchau, tchau.